A polêmica do final de semana foi, sem dúvida, o quê? O casamento do jogador do Atlético Mineiro, o Hulk, né? O atacante do Galo se casou na igreja com a médica Camila Ângelo. Eles estão juntos desde 2019 e têm 2 filhos. Só que essa história de amor tem um detalhe bem peculiar. Parece até coisa de novela. A Camila, escuta só, ela é sobrinha da ex-mulher do Hulk. Isso mesmo, você não ouviu errado não, tá? O jogador foi casado com a Irã Ângelo, tia da Camila. O casamento durou ali 12 anos, mas ele afirma que nunca houve traição e que se apaixonou de verdade pela atual esposa, tá? Da família da noiva, da família da Camila, só a mãe dela, só a mãe da Camila participou da cerimônia. Depois do casamento, Hulk e Camila foram alvos de inúmeros ataques nas redes sociais. Nem mesmo o organizador da festa escapou desses ataques e fez inclusive um boletim de ocorrência porque teria sido ameaçado. E tem mais uma curiosidade aí nessa história. A Camila também já havia sido casada e o Hulk foi padrinho desse relacionamento antigo dela. Gente, é uma confusão, é uma cama de um balaio de gato essa história toda, mas o que todo mundo se pergunta é: tanta mulher no mundo, ele foi escolher logo a sobrinha da ex? Gente, isso é mais comum do que a gente pensa, tá? Bora também entrar nessa polêmica. Eu quero saber de você aí de casa. Já passou por esse sentimento de traição? Podemos dizer traição porque para você foi algo inesperado. De repente você se depara com seu companheiro ou sua companheira se relacionando com alguém que era do seu convívio familiar ou até mesmo de amigos. Manda pra gente aqui no nosso WhatsApp, porque aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Luana Marocchio. Tudo bem, Luana? Boa tarde. Tudo jóia, Beta. Boa tarde a todos. E também Mirielle Grifo, que ela vai explicar pra gente. Ela já passou pelas 2 situações, né? Já viveu a traição na pele e também já foi traída. Explica pra gente melhor. Vou deixar você contar, Mirielle. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu fui traída, né? Melhor amiga, pessoa que eu acolhia porque o esposo era usuário de droga, agredia. Então, eu colocava dentro de casa com os filhos para protegê-la do esposo em crise de, né, abstinência. E aconteceu dentro da minha casa dela começar a atacar o meu ex-esposo. Atacar, que eu digo... Se relacionar com ele. Como ele falava, que enquanto você ia tomar banho, ela me tocava, ela tentava me beijar. E então eu não aguentei e acabei cedendo, né? Pensando nisso que você trouxe agora pra gente, qual é a sua opinião a respeito do que está acontecendo, que acabou de acontecer agora na vida do Hulk, toda essa confusão, o Hulk, a Camila, a Irã, que é a ex-mulher dele? Pensando ainda nesse lado, sem você trazer pra gente a outra versão da história ainda. Olha, Beta, a dor da traição é como se fosse a dor da morte. Como se alguém tivesse morrido e você está vivendo um luto. É algo que machuca muito e eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que todo mundo merece ser feliz, mas nós devemos tomar cuidado, sabe? Que, às vezes, as pessoas julgam muito por nós sermos pessoas, às vezes, como essa amiga minha foi. Ela foi insensata em fazer isso comigo. Só que eu não sei o passado dela, eu não estou justificando, mas que a levou a ser assim, a se tornar uma pessoa desta forma comigo, que estava ajudando ela, que queria o melhor para ela. Então, isso fala mais sobre ela do que sobre mim, que apoiei ela, né? E sobre o meu ex-esposo, é o caráter tanto dele e dela, assim como aconteceu, né, comigo logo depois, que eu fiquei revoltada com tudo isso, porque não foi nenhuma, essa não foi, essa foi a primeira traição. Então, depois disso, eu me revoltei de tal forma que eu fui cair na asneira de começar a fazer o papel da traidora.
Então, hoje, curada, porque emocionalmente, devido a tudo isso que eu passei, traumas, desde criança, tudo ligado, tá? Tem toda uma ligação. Devido a tudo isso, eu não estou justificando o lado de ninguém, mas eu quero que todos saibam que cada um deve ter a sua responsabilidade, tanto o traidor como a pessoa traída também, em tomar uma decisão de perdoar ou não. Tem pessoas que perdoam e vivem, continuam, e tem aqueles que perdoam, mas não querem mais saber. Pensando nessa história aí do Hulk, você defende qual lado? Olha, pensando nessa história do Hulk, eu fico do lado da esposa dele, porque... A atual ou a ex? A ex. A Irã. A Irã, porque nada justifica a gente chegar a esse ponto com uma tia, ou seja, com qualquer outra pessoa. Nada justifica. Eu quero saber de você aí de casa. Como é que você reagiria diante de uma situação dessa, né? Você encararia esse sentimento? Dá para fugir, Luana Marocchio, de uma paixão? Porque, por outro lado, nenhum momento, viu, gente, o Hulk fala que ele traiu. Mas, pelo entendimento da sociedade, pelo menos um relacionamento ali de tia e sobrinha, houve uma traição. Dá para fugir do amor, né? Às vezes bateu aquela química entre eles, daria para desviar dessa situação? Olha, essa paixão, né? Eu acredito que ela firma a gente, porque tudo que é proibido é mais tentador, né? E é uma linha muito tênue entre você bancar, porque no caso da Camila, se eu não me engano, a tia dela tinha ela como uma filha, educou, ajudou bastante, então era uma pessoa próxima, muito de dentro da casa, né? De muita confiança. E a traição nada mais é do que a quebra dessa lealdade. Quando você foge de uma paixão, você está escolhendo os seus valores, seus princípios, o que te levou até ali, né? Talvez pudesse ser feito de outras formas, com diálogo. Olha, eu me apaixonei pela sua sobrinha, eu sinto muito. Essa especulação toda acontece muito porque não se sabe como tudo aconteceu. E do jeito que é visto hoje, sempre vai ficar aquela pulga atrás da orelha se as coisas não aconteciam por trás, né, da tia dela e de toda a família, porque acaba que você, por exemplo, na família, tá vendo, no casamento não tinha ninguém, você quebra, você rompe laços, né, familiares. E a traição sempre vai vir de quem está perto da gente, né? O primeiro exemplo disso que a gente tem é bíblico. Judas traiu Jesus e ele era bem próximo, era um dos discípulos. Sempre dói por causa disso. Agora, a escolha da paixão é uma escolha. Você se apaixonou. Aí, quais são as consequências que geram em torno disso? Você vai querer bancar isso? Eu acho um ato muito corajoso dos dois, né? E que bom que eles estão dando certo até hoje, para não dizer assim que foi em vão. Fazer tudo isso, né? Desalinhar uma família, desestruturar, para não dar em nada. Mas, com certeza, não tem como deixar pessoas não feridas. Inclusive eles mesmos, né? Eu acredito que se tiver um pouco de valor, de consciência, de percepção de realidade, assim, em termos de empatia, compaixão, com certeza também devem ter sofrido muito para assumir isso. Você de casa deixaria o amor falar mais alto? Se você se apaixonar por alguém que faz parte do seu convívio familiar, seja um parente mesmo, ou então alguém que mora aí perto, que frequenta a sua casa, manda pra gente aqui no nosso WhatsApp. Você aceitaria se isso acontecesse com você? Ó, aqui no nosso WhatsApp já tem vários comentários, viu? Tem gente aqui que diz, na minha família, minha sobrinha neta casou com um namorado da própria mãe. Outra pessoa também participa. Boa tarde, não vejo problema. Meu esposo namorou com minha irmã mais nova e ambos casaram com parceiros diferentes. E após ele separar, encontrei com ele. Estamos casados há 10 anos. Tem muitos relatos, já eu vou ler para vocês. Mas quem também passou por uma situação parecida foi a Solange. Ela descobriu uma traição do ex com quem ela menos esperava, gente. Eu fui traída sim, inclusive com a comadre minha, eu era madrinha do filho dela. A gente convivia juntas, ela morava de frente à minha casa e depois eu descobri que ela estava tendo caso na época com meu marido, que hoje em dia nós somos divorciados, né? Mas para mim foi uma traição muito grande porque eu não esperava dela fazer isso comigo. A gente frequentava uma casa da outra. Quando foi um dia eu saí para trabalhar de manhã, resolvi voltar. Quando eu voltei, ele
achando que eu tinha ido já trabalhar, né? Eu voltei e peguei ele entrando na casa dela. E ele não saía de lá. Da casa, mas eu achava que era só amizade, né? Mas no fundo, depois eu descobri que os dois estavam tendo um caso, né? Obrigada, Solange, pela sua contribuição com a gente. Mirelle, aproveitando esse relato desse sentimento que ela trouxe, como é que foi para você encarar essa dor da traição? Beta, foi algo que doeu muito, foi como eu já havia dito, né, antes, e mexeu muito com o meu psicológico, que me bateu uma revolta, que eu pensei assim, agora eu vou viver. Só que eu vivi de uma forma errada, eu busquei o subterfúgio traindo também. Sendo também, agindo como a minha suposta amiga agiu. Eu não era amiga da pessoa, né, da vizinha, mas eu a traí também. Eu causei a mesma dor que eu senti. Você chegou a se envolver por mais tempo com essa pessoa depois que você também acabou... 8 anos. 8 anos? 8 anos. E para você, o que foi mais difícil nessa história? Sofrer a dor da traição? Hoje você enxerga dessa maneira, né? Ou você viveu 8 anos num relacionamento também de traição? Beta, para mim o mais difícil de tudo isso foi sair desse relacionamento. Porque... Qual deles? Da traição, onde eu era amante. Porque eu pedi perdão à esposa, né, ao filho. Eu luto até hoje contra os meus pensamentos em relação a esse relacionamento. Por quê? Porque é algo que deixa feridas, marcas, que você não quer machucar ninguém e você acaba machucando. E é aí que entra a parte que você acaba liberando perdão para quem te traiu lá atrás. Porque você vê que talvez a pessoa também machucada tomou essa atitude que te machucou, que te feriu. Então, eu sou, assim, uma pessoa, além de muito da paz em relação a essas coisas, não me justifico de forma nenhuma pelos atos cometidos, mas eu sofri muito para sair dessa relação. Foi uma escolha sua sair desse relacionamento? Foi a minha escolha. Isso mostra, Luana, que é possível dizer não para uma situação dessa? É muito possível, claro. A Mirelle falou no início da reportagem uma coisa muito interessante sobre você estar ferido, né? Quando você acaba fazendo esse tipo de escolha. E isso diz muito sobre nós mesmos, né? Nosso momento atual, nossas carências, né? E a nossa ausência de valores mesmo. Porque quando a gente tem alinhadinho os nossos princípios, nossos valores, essas tomadas de decisões são realizadas de uma forma muito mais responsáveis, né? Porque você vai olhar todos os lados. Quando você já passou pelas duas faces, como a Mirelle, é mais fácil ter empatia, compaixão, né? E entender que quem trai está traindo a si mesmo, na verdade. Por mais dor que cause ao outro. Tem aqui mais comentários que chegaram para a gente. Tem gente que diz... não vejo problema, meu esposo hoje namorou com minha irmã mais nova. Ah, tá, esse comentário já li. Boa tarde, Alberto, já fui traída, perdoei, mas não segui o relacionamento. Outra pessoa diz, já passei por isso várias vezes com pessoas diferentes, até mesmo com a minha irmã. Também tem um comentário que chegou pra gente, eu acho que o jogador Hulk casa com quem ele quiser, ninguém tem nada a ver com a vida dele. Já outro telespectador diz que passou por isso. Criei minha sobrinha, fui traída dentro de casa e ela foi morar com o meu ex. Hoje são separados, tiveram 2 filhos, não perdoei. Não tem como perdoar, é muito doido. Eu fui traída pelos 2, ela por ser sobrinha e ele pai do meu filho. E a pessoa prefere não se identificar. Tem mais comentários chegando, pode mandar o seu também. Tem uma pessoa que diz, eu acho uma vergonha tudo isso, com tantos homens. Ela se interessa logo pelo tio. Não tem outros homens, não?
acho que já tinha interesse antigo. Você acha que já tinha? De repente ali, né? Pensa, o Huck casado com a Irã e a Camila frequentando aquele ambiente. Você se colocando no lugar da Irã, você imaginaria que já tinha algo ali entre eles? Você desconfiaria de algo? Sim, desconfiaria que isso já estaria acontecendo pelas minhas costas, obviamente. E porque toda traição, ela tem um começo, né? E eu acho, a menina estava dentro da casa da tia. Ela tinha contato com o Huck. Então, ela não tem por que dizer que ela não traiu a tia, houve traição. Mesmo que não fosse uma traição física ali, mesmo que eles tivessem dito não para o toque, mas só a troca de olhar, isso já é considerado, já seria considerado uma traição, Luana? Dependendo, né? Porque assim, isso é muito pessoal, é muito individual, né? Agora, para a tia, provavelmente foi, né? Uma traição, por tê-la ali como uma filha, aliada. Então, talvez não fosse uma traição se a sobrinha confessasse, né? Confidenciasse a tia, né? Eu estou me apaixonando pelo seu marido, eu sinto muito, e, né? E fizesse todo esse relato. Mas essas coisas são... a gente não faz as escolhas na decisão, sim. Mas as emoções não são controláveis, né? Ninguém é culpado por sentir coisas, né? O problema não está nesse. Ó, teve outro casal também famoso, tá? Que também deu o que falar, que foi o sertanejo Jorge, da dupla Jorge e Mateus, sabe? Então, o Jorge se casou com Raquel Boscati em 2020. A polêmica toda é porque a Raquel é ex-cunhada do sertanejo. O Jorge foi casado com a empresária Iná Freitas e Raquel era casado com o irmão da Iná. Eles contam que se separaram e se apaixonaram logo em seguida. Aí foi toda essa confusão. A história foi parar até na justiça. O ex-marido da Raquel a chamou de golpista e foi processado pelo casal. Luana, vamos pensar, acreditar nessa versão aí, de que houve um casamento, houve um término, um ponto final e que depois, lá na frente, eles se encontraram. Isso também seria considerado uma traição? Causa todo esse temor, porque ficam essas suspeitas, né? Será que eles se gostavam antes? Será que houve trocas de mensagens, né, flertes antes? Quando a gente trai, isso é muito individual de novo, porque assim, o que é traição para mim pode não ser para você, pode não ser para o que está em casa, né? Agora, mas a sociedade tem, né? Um rótulo. O rótulo social vai ficar como uma traição porque eram pessoas muito próximas e geralmente as traições acontecem mesmo quando a gente é próximo, né? A parte boa nesse caso daí é que foi um tempo depois, né? E as pessoas de repente se aproximaram, mas viram que tinham várias características em comum e acabaram ficando juntos por já serem muito próximos antes, né? Acontece. Se houve uma brecha antes, parte muito do princípio que qual carência em mim, né? E qual valor dentro do meu relacionamento não está sendo exercido, qual parte que eu ainda quero num companheiro que de repente eu estou vendo isso no outro. Então é muito dessa questão do caráter, da responsabilidade do relacionamento, como estava a relação antes disso acontecer, tudo isso é levado em consideração. Agora, claro que toda escolha vai ter consequências, né? Não tem como. Que fique claro isso, claro, né? Toda escolha tem sua consequência. Exato, as pessoas esquecem muito disso. Olha a consequência que aconteceu na família dessa telespectadora, da Elisete. Ela diz, tudo é uma questão de caráter. Eu fui traída pela minha sobrinha e afilhada. A mesma história do Huck. Desastre na família. É dessa maneira que ela resumiu. A gente sabe que isso realmente fere as relações familiares, né? Tanto que no casamento da Camila agora com o Huck, ninguém do lado de lá, né? Foi apenas a mãe realmente da Camila, porque mãe é mãe, né? Também tem outro comentário aqui, minha ex-cunhada tem uma filha com o meu irmão, não deu certo e ficou com o meu primo, que também teve uma filha, e agora eu namoro com o tio dela. Vai virando, né, uma história realmente aí de família, gente. Cadê? Também teve um outro relato aqui. Meu nome é Raquel, sou de Vila Velha. Quando eu vi essa notícia do Huck, eu achei e ainda acho um absurdo, uma falta de respeito de ambas as partes. Eu fico do lado da ex. Quando eu conheci meu atual marido, 1 ano depois, eu descobri que ele tinha uma namorada no Rio de Janeiro, há 6 anos.
Ela chegou a ir na minha porta. Me separei dele na época, mas voltamos quando soube que realmente ele não estava mais com ela. Vamos fazer 3 anos juntos em março, né? Ou seja, mesmo sem conhecer essa pessoa que fez questão de colocar um ponto final até que ele se resolvesse, né? E se fosse hoje, Mirielle? Hoje, simplesmente, eu sigo minha vida tentando forjar o meu caráter todos os dias, porque realmente a traição vem do caráter do ser humano. E o adultério é algo que não deve ser cometido jamais, é mandamento, é algo sério, né? Hoje você tem maturidade para enxergar dessa maneira. Sim. Perfeito. Hoje é totalmente diferente a visão que eu tenho sobre o caráter de uma pessoa que trai alguém. Ela tem a escolha e ela pode dizer não, porque é como se fosse um vício. O vício do tabaco, da bebida, se você não informar para o seu cérebro que você não aceita, que aquilo te faz mal e você não quer, você vai ter recaídas, você vai acabar fazendo o errado, né? Que é voltar a consumir aquilo. Então, que as pessoas coloquem isso na mente delas, que não vale a pena. Perfeito. Obrigada pela sua Obrigada participação a com a vocês. gente e por toda a sua verdade para a gente debater esse assunto, né, que a gente precisa falar sobre isso também.